Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 36ª noite. Dinazade, seguindo seu costume, suplicou à irmã que continuasse a história das damas e dos calândares. Sherazade tomou a palavra. Enquanto Zobeida e Safia corriam em auxílio da irmã, um dos calândares não pôde deixar de dizer: teríamos preferido dormir ao ar livre a entrarmos aqui, se tivéssemos imaginado ver tão terríveis cenas. O califa, ouvindo-o, aproximou-se deles e dos outros calândares e perguntou-lhes: o que significa tudo isso? O que acabara de falar lhe respondeu: Senhor, como vós também não sabemos. Como continuou o califa: não pertenceis a esta casa? Nada nos podeis dizer sobre essas duas cadelas negras, a dama desmaiada e tão indignamente maltratada? Ah, Senhor, respondeu os calândares, nunca estivemos antes nesta casa e só entramos aqui poucos instantes antes que vós chegasseis. Aquelas palavras aumentaram o espanto do califa. Talvez, continuou, este homem saiba de alguma coisa. Um dos calândares fez sinal ao carregador para que se aproximasse e perguntou-lhe, se não sabia, por que as cadelas negras tinham sido chicoteadas e por que o seio de Amina parecia estar ferido. Senhor, respondeu o carregador, posso jurar por Deus que se vós nada sabeis, eu também nada sei. É verdade que sou dessa cidade, mas nunca entrei nessa casa, a não ser hoje. E se vos surpreendeis por me ver aqui, menos não me surpreende achar-me na vossa companhia. O que redobra minha surpresa é não ter encontrado aqui nenhum homem com as damas. O califa, seus companheiros e os calândares tinham julgado que o carregador pertencesse à casa e pudesse explicar-lhes o que desejavam saber. O califa, resolvido a satisfazer sua curiosidade a qualquer preço, disse aos outros: escutai, já que somos 7 homens e só temos pela frente 3 mulheres, obriguemo-las a dar-nos os esclarecimentos que desejamos. Se recusarem, nós as forçaremos. O grão-vizir Jafar opôs-se àquele plano e mostrou suas consequências ao califa, sem todavia diminuí-lo perante aos calândares. E dirigindo-lhe a palavra, como se fora um simples mercador, disse: Senhor, lembrai-vos de que precisamos manter nossa reputação. Sabeis em que condições essas damas nos receberam. Sabeis que nós a aceitamos. O que diriam se não as respeitássemos? Seríamos ainda mais censuráveis se nos sucedesse alguma desgraça. Não é de crer que tenham exigido de nós tal promessa, sem estarem em condições de fazer com que nos arrependamos por não respeitá-la. Àquela altura, o vizir, afastando-se um pouco com o califa, disse-lhe baixinho: Senhor, a noite não durará muito, tende paciência, amanhã cedo virei buscar estas damas e levarei à vossa presença, e sabereis delas tudo quanto desejais. Embora aquele fosse um excelente conselho, o califa o rejeitou. Impôs silêncio ao vizir, dizendo-lhe não ser capaz de aguardar tanto tempo e pretender obter naquele mesmo instante os esclarecimentos desejados. Só restava saber quem falaria. O califa tentou fazer com que os calândares falassem, mas eles se negaram. Por fim, concordaram todos em indicar o carregador. Preparava-se este a fazer a pergunta fatal, quando Zobeida, após ter socorrido Amina, que havia recobrado os sentidos, se aproximou deles. Como os ouvira falar alto e com ardor, perguntou-lhes:
Senhores, do que falais? Qual é vossa disputa? Senhora, suplicam-vos esses senhores que lhes expliqueis, porque, após terdes maltratado vossas 2 cadelas, chorastes com ela, e porque tem o seio coberto de cicatrizes, a dama que desmaiou. Aquelas palavras, Zobeida elevou-se em toda a sua estatura, orgulhosamente, e voltando-se para o califa, seus companheiros e os calândares, perguntou-lhes: é verdade que o encarregastes de me fazer tal pergunta? Todos concordaram, exceto o vizir, que não proferiu palavra. Diante daquela confissão, disse-lhes num tom que denotava toda a ofensa que lhe haviam feito: antes de vos conceder a graça de vos receber, a fim de prevenir toda causa de descontentamento, porque vivemos sozinhas, impusemo-vos a condição de não falardes do que vos desagradaria. Após vos termos recebido, após vos termos oferecido o que de melhor possuímos, não deixais de faltar a vossa palavra. É verdade que tal sucede pela nossa generosidade, mas isso não vos serve de desculpa, e o vosso procedimento não é honesto. Terminando tais palavras, bateu fortemente com os pés e as mãos, por 3 vezes, e gritou: vinde depressa! Imediatamente abriu-se uma porta, e 7 escravos negros poderosos entraram de sabre na mão, apoderando-se cada um de um dos 7 homens do grupo. Atiraram-nos por terra, arrastaram-nos para o meio da sala e prepararam-se para lhes cortar a cabeça. É fácil imaginar o terror do califa. Ele se arrependeu então, mas demasiadamente tarde, de não ter querido seguir o conselho do vizir. Entretanto, o desventurado Jafar, Mesrur, o carregador e os calândares estavam prestes a pagar com a vida uma curiosidade indiscreta. Mas antes de receberem o golpe mortal, um dos escravos disse a Zobeida e às suas irmãs: grandes, poderosas e respeitáveis senhoras, ordenais que lhes cortemos a cabeça? Esperai, respondeu Zobeida. Convém que os interrogue, senhora, bradou o carregador, aterrorizado. Em nome de Deus, não me façais morrer por crime alheio. Sou inocente. Eles é que são culpados. Ai de mim! Nós estávamos passando o tempo tão agradavelmente. Esses calândares arolhos é que são a causa da desgraça. Não há cidade que não tombe em ruínas diante de gente de tão mau agouro. Senhora, eu vos suplico não confundir o primeiro com o último. Lembrai-vos de que é mais belo perdoar a um miserável como eu, desprovido de tudo, do que o esmagar com o vosso poder e o sacrificar ao vosso ressentimento. Zobeida, apesar da cólera, não pôde deixar de rir dos lamentos do carregador, mas sem se deter nele, dirigiu a palavra aos outros pela 2ª vez. Respondei-me, dizei-me quem sois. De outro modo, vivereis mais um momento apenas. Não posso crer que sejais gente honesta, nem pessoa de autoridade ou de distinção do nosso país, seja ele qual for. Se o fosseis, teríeis tido mais consideração conosco. O califa, impaciente por natureza, sofria muito mais que os outros por ver que sua vida dependia da ordem de uma mulher ofendida e justamente irritada, mas começou a conceber algumas esperanças quando viu que ela desejava saber quem eram eles, pois imaginou logo que o não faria morrer quando soubesse qual era a sua posição. Por conseguinte, ordenou baixinho ao vizir que declarasse prontamente quem era, mas o vizir, prudente e sábio, desejando salvar a honra do seu senhor e não querendo tornar pública a grande afronta que ele próprio atraíra, respondeu: nada mais recebemos senão o que merecemos.
Quando, porém, para obedecer ao califa, quis falar, Zobeida não lhe deu tempo. Já se havia dirigido aos calândares e, vendo-os todos zarolhos, perguntou-lhes se eram irmãos. Um deles respondeu pelos outros: Não, senhora, não somos irmãos pelo sangue, somos apenas pela qualidade de calândares, isto é, por observarmos o mesmo estilo de vida. Vós, disse ela dirigindo-se a um deles, sois zarolho de nascença? Não, senhora, respondeu o calândar. Sou por uma aventura tão surpreendente que não há quem dela não se aproveitasse se fosse escrita. Após a desgraça, raspei a barba e as sobrancelhas e fiz-me calândar, tomando o hábito que eu uso. Zobeida perguntou a mesma coisa aos outros 2 calândares, que lhes deram a mesma resposta. Mas o último acrescentou: Para vos demonstrar, senhora, que não somos pessoas comuns, e para que tenhais por nós alguma consideração, sabei que somos todos 3 filhos de reis. Ainda que não tenhamos nos visto antes, tivemos, todavia, tempo de nos dar a conhecer um ao outro, e ouso assegurar-vos que os reis dos quais descendemos foram famosos no mundo. Aquelas palavras, Zobeida moderou seu rancor e disse aos escravos: Dai-lhe um pouco de liberdade, mas ficai aqui. Aos que nos contarem sua história e o motivo que os trouxe a esta casa, não fareis mal, e deixá-los-ei ir em paz. Mas não poupeis os que se recusarem a dar-nos tal satisfação. Sherazade se calou, e o silêncio, assim como o dia que despontava, deram a conhecer a Shahriar que estava na hora de ele se levantar, o que ele fez, propondo-se, todavia, a ouvir no dia seguinte a continuação que lhe diria quem eram os 3 calândares zarolhos.